Deus, né? Deus é maravilhoso e que seja o Espírito Santo falando nessa manhã através da minha boca, né? Porque de mim não tenho nada, mas o Senhor tem uma palavra. Eu não vejo nada dentro de mim, mas o Espírito Santo vê algo em mim, né? E é um privilégio eu estar aqui ministrando no primeiro domingo de manhã que se inicia. Eu me sinto privilegiada. E eu quero ministrar nessa manhã algo que o Senhor tem colocado ao meu coração já faz alguns dias. Obrigada, Rogério. Já faz alguns dias. Estou com um slide ali. E nada, Paulo, né, hoje de manhã o Pitor falou sobre 2 Timóteo 1:6. Acelerou o meu coração, irmãos, quando eu ouvi ele falando da palavra, porque eu sempre fui uma pessoa achando que nunca sou capaz, que nunca dou conta, que nunca. E o Senhor Jesus ministrou através da palavra do Pitor. Até fica um recado para você que chega atrasado, não chegue atrasado. Quem sabe na primeira palavra da manhã o Senhor já vai ministrar no seu coração. Quem sabe hoje à tarde a primeira palavra ministrada aqui no início da oração ministra sobre a sua vida. E acelerou meu coração porque o Senhor diz, eu te capacito e eu te dou a ousadia necessária que for para falar da palavra. Então, que nós possamos abrir os nossos ouvidos. E o Senhor tem ministrado sobre a minha vida, 1 Coríntios, né? Sou de Cristo, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Vamos abrir lá. Diz isso. Sedes meus imitadores, como também sou de Cristo. Ousadia de Paulo. Paulo, ele foi um perseguidor de Cristo. Literalmente, Paulo era aquele que defendia uma religião com unhas e dentes e matava quem falava de Jesus. Perseguia quem falava de Jesus. E, de repente, Paulo ouve a voz do Senhor e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E, a partir desse ponto, Paulo fica cego, os irmãos já conhecem a história, ele fica 3 dias de jejum, e depois o sacerdote vai lá falar com ele. E ele se converte verdadeiramente. Automaticamente, Saulo vira Paulo, né, que o Senhor Jesus troca o nome dele, e ele se entrega de corpo, alma e coração. A entrega de Paulo foi totalmente disponível ao Senhor Jesus. Primeiramente, irmãos, eu vou tratar em 5 pontos aqui. Primeiramente, quando Paulo aceitou Jesus, ele já se disponibilizou à vontade do Senhor Jesus. Ele ficou disponível à vontade do que o Senhor tinha para fazer na vida dele. Algo fantástico. E o Senhor começou a ministrar sobre o meu coração. Qual a minha disponibilidade de quando eu aceitei Jesus até hoje? Qual é a minha disponibilidade? Irmãos, olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Aprendemos com Paulo algo único. Ele se encontrou com Jesus e já houve transformação. De obedecer a Deus e não questionou. Simplesmente se disponibilizou. Essa passagem nos ensina como estamos longe da disponibilidade para com Jesus e é como se tivesse uma linha. Vou explicar para vocês. A linha que o Espírito Santo colocou no meu coração, irmãos, é uma linha única, reta, não tem curva. Quando eu aceito Jesus, eu tenho que trilhar a obediência. E a obediência, ela é a palavra do Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, eu quero nessa manhã de verdade que os irmãos reflitam qual ponta da linha você está.
Em qual área da sua vida que você está na ponta ainda? Eu aceitei Jesus. Eu estou trilhando essa linha. Mas em algum ponto eu estacionei, porque eu deixei de obedecer à vontade do Senhor. Porque eu deixei de ouvir e de ter a sensibilidade de estar obedecendo o que o Espírito Santo tem sinalizado à minha vida e ao meu coração. Então, o que está acontecendo comigo? Quem sabe tem áreas que sim, você está lá juntinho com Jesus nessa linha. Quem sabe outras áreas da sua vida, você está aqui. E a obediência está lá longe de você, aonde te afasta dos propósitos do Senhor Jesus. Aonde não permite você viver o que você tem que viver. Paulo, a história de Paulo, ela nos inspira a ser obediente, puro, inteiro, íntegro. Você teria ousadia hoje de chegar a um amigo seu e dizer o que Paulo disse? Sede imitador a mim, como eu sou de Cristo? É muito forte isso, irmãos. Vem com uma flecha sobre o nosso coração. Você teria essa ousadia de dizer para alguém que está próximo seu, da sua família, sede meus imitadores, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Irmãos, muitas vezes sim, em muitas áreas nós estamos imitando a Cristo, nós estamos nos esforçando. Mas é um tempo de nós crescermos o nosso nível espiritual. Nós não podemos, irmãos, ficar desobedecendo o que a palavra do Senhor diz. E ela tem para conosco uma linha muito estreita. Não é o nosso achismo. Irmãos, disponibilidade diante da vontade do Senhor não é o você achar. Eu acho que é assim, eu vou fazer assim. E eu tenho questionado muitas coisas com o Senhor, questionado coisas para eu aprender. Eu preciso aprender todos os dias, porque eu sou muito mal. A gente tem um coração, às vezes, muito maldoso, e eu preciso aprender. E eu tenho falado, Jesus, por que tantos anos eu estou na igreja e eu sinto que eu não estou evoluindo? Irmãos, a semana passada, com a conversa com a minha amiga, a Fran, ela falou algo que simplesmente virou uma chave no meu interior. Sabe por que muitos anos, às vezes, nós permanecemos dentro de uma igreja e continuamos do mesmo jeito? Porque o Espírito Santo está sinalizando a mim e a você. E você está desobedecendo. Você não quer mudança. Você não quer realmente quebrar o que o Senhor Jesus precisa quebrar. O Espírito Santo te orienta e você desobedece. O Espírito Santo fala e você não ouve. A palavra de Deus determina algo sobre você, mas você faz de conta o quê? Você faz a curva da linha. Com o Senhor Jesus é sim, sim e não, não. Ou você obedece ou você não obedece. É muito simples, é uma linha fina, reta, única. Não é nem porta estreita. Lá no final eu vou falar da porta estreita. Essa é a linha, irmãos. A linha literalmente da integridade de um cristão. Por que lá fora os cristãos já estão sendo taxados de falação, de fofoqueiro, de um monte de coisa? Porque não estão alinhados com o propósito e a obediência do Senhor. Nossa igreja se destaca em muitas áreas para a glória de Jesus, porque somos ensinados. Ensinado na integridade, ensinado na verdade, na honestidade, na justiça. Mas o dia a dia nem sempre cumprimos com isso. Irmãos, nós precisamos nos esforçar. Todos os dias precisamos nos esforçar em obedecer o que a palavra diz. Eu gostaria que você passasse, por gentileza, Jéssica. Eu já falei, né, da metamorfose de Paulo, a linha única da obediência. E agora eu vou passar para algo muito importante, né? Fomos apresentado Miguel aqui, glória a Deus. E o Senhor trouxe, através dessa linhagem, falar sobre a família hoje. Irmãos,
Hoje em dia o inimigo, o alvo dele é destruir famílias. O alvo dele é desestruturar a sua família. E o Senhor trouxe isso ao meu coração, porque eu já tenho os meus filhos criados, eu já errei muito, né? Falhei bastante. Mas através das minhas falhas, às vezes os meus erros, eu posso alertar você hoje, quem sabe com o seu filho, com o seu adolescente. A família foi constituída para multiplicar essa terra. O Senhor abençoou para que houvesse multiplicação. Então, o inimigo sabe que esse é o alvo principal. Quando ele destrói o marido, a mulher, destrói um filho, tudo sai desestruturado. E ele consegue vencer. Nós que estamos dentro da igreja temos que andar atentos. Como nos posicionar com os nossos filhos, como criar os nossos filhos. Irmãos, que dificuldade, que dias difíceis de criar um filho. Dias difíceis, não, né? A gente acha que, meu Deus do céu, mas vai num colégio, é tanta coisa horrível que se vê. A gente não sabe mais em que colégio colocar, né, Pri? É tão difícil. Lá o outro é cristão, mas ao mesmo tempo já está mundano. Irmãos, o céu está muito sério. Então, primeiramente, o que diz a palavra do Senhor? Já que nós temos que andar numa linha. Eu até fiquei perguntando, Espírito Santo, por que o Senhor não falou um versículo para filho? E sabe o que o Senhor me respondeu? Porque quem está errando é os pais. Irmãos do céu. Às vezes o erro não está no seu filho. O erro está em você. Porque se ele criou até agora e agora ele está sendo mal educado, desobediente, vai dizer que o erro é dele. Não, eu permiti. Eu não soube educar o meu filho. Eu não soube colocar os limites. Eu não soube me impor diante disso. Então lá em... Pode colocar, eu vou ler na verdade, Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15 diz assim: a vara da correção, da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O que isso quer dizer? Irmãos, quando a palavra de Deus diz a vara da correção, tem que bater mesmo. Vou contar um pouquinho da criação dos nossos filhos. Lá em casa eu não era de bater, mas faltou vara. Faltou vara, gente, de verdade. Não esteja dó de educar o seu filho com a vara. Não esteja. Porque aí depois cresce, pega uma idadezinha e começa a desrespeitar. E é uma grande verdade o que a palavra de Deus, irmãos, eu vivi isso aqui. A criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe. Irmãos, não permita. Não permita, irmãos. Se for necessário. Eu sei que para a mãe eu não batia porque eu era muito frouxa. Eu não sei, o meu frouxo, eu era rígida e frouxa, entendeu? Eu era rígida com os meus filhos, mas eu era frouxa na hora de bater. Eu errei, eu devia ter batido. Mas pela misericórdia de Jesus, eles estão aqui. Então, na verdade, irmãos, o que acontece, pai e mãe? Vocês são autoridade. Vocês são autoridade com seus filhos. Não permitam que eles façam o que eles querem. Eu posso não ter batido, demorou um pouco, mas criaram o juízo. Que hoje, até para sair, a menina de 24 anos pergunta: mãe, eu posso ir em tal lugar? Se eu falar não, ela vai obedecer. Então, irmãos, é algo de autoridade. Eu e o Andrei sempre fomos muito rígidos, os dois. Né? O Andrei não era muito invasivo, eu era mais invasivo. Só que a autoridade traz respeito. Tinha vezes que eles não queriam vir na igreja. E eu falava, não tem não querer, meu filho. Você vai. Ah, não, você vai, você tem que aprender. Irmãos, é só um curto tempo que vem essa rebeldia. Depois passa, depois o Espírito Santo trabalha, e vem o entendimento e vai fluindo de uma maneira poderosa.
Hoje eles são bênção. Começam a se arrumar no culto da tarde, 2 horas da tarde, já começam a arrumar os cabelos, né? E hoje é da manhã, tem que melhorar. Então, assim, irmãos, nós como pais e mães, serve para você que é solteiro. Serve para você um dia que você vai casar. Que você escolha bem a sua esposa, que você escolha bem o seu marido, para que junto vocês possam ter os filhos e educar debaixo da vontade do Senhor. Mostrar para eles o quão é maravilhoso e grandioso estar na casa do Senhor, servir a Deus, buscar intimidade com Ele. E isso é algo poderoso que os pais precisam ter autoridade. Não permita que o seu filho faça chantagens com você. Não permita isso. Irmãos, nós não podemos permitir isso. Isso é o quê? Ensinamento. A palavra de Deus está me dizendo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou cumprir. A palavra de Deus diz que eu tenho que exortar. Eu preciso exortar. Vamos falar também. Pode passar lá no... Esse já foi. É a obediência única. Eu vou ler esse. A vida com Deus é uma reta, onde o nosso sim e a vontade de Deus, o problema, as barreiras. O problema, barreiras que criamos, medo, tradições, vontade próprias, a reflexão. Muitos ficam parados no início da linha, admirando o caminho, mas sem dar o passo da obediência. Pode passar, que eu já falei também. Filhos, agora eu vou passar para o próximo. Aqui nós vamos falar ambiente familiar da esposa e o marido. Aonde Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, ela arquiteta do lar. E o homem diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. O amor do marido deve ser sacrificial e cuidadoso. O que cabe a nós, mulheres? Nós, mulheres, precisamos edificar a nossa casa e ser virtuosa. A palavra de Deus diz isso. E eu estou cumprindo? Como mulher, como esposa, como mãe. Eu estou edificando o meu lar? Eu estou sendo o auxílio necessário do meu marido? Mulheres, nós precisamos literalmente ter a consciência e nos colocar no nosso lugar. O lugar de edificar é o lugar de apoiar o marido. Quando o marido não quer vir à igreja, a mulher tem que se posicionar e dizer: amado marido, nós vamos e vou levar os filhos. A casa do Senhor é que nos traz a salvação, a casa do Senhor que nos traz o entendimento. Quando há alguma confusão dentro do lar, você é aquela que põe fogo ou você apazigua? Ou você simplesmente vem com uma palavra? Que tipo de mulher que nós somos? Eu sou uma mulher sanguínea, muito agitada dentro do meu lar. Sorte que o meu marido é mais tranquilo, há o equilíbrio. Mas eu sou muito agitada. Então, através disso, irmãos, muitas vezes eu erro. O Espírito Santo tem ministrado sobre o meu coração, sobre o meu posicionamento. O povo de Deus, ele tem que viver todos os dias se analisando. Em atitude, irmãos, nós erramos todos os dias, nós pecamos todos os dias. E nós precisamos nos analisar. Pedir orientação do Espírito Santo, onde que eu estou falhando, o que eu estou fazendo de errado, que não tem agradado ao Deus. A família, ela é algo precioso, nós precisamos estar atentos a isso. Porque se nós não ficarmos atentos à vontade do Senhor Jesus, nós mulheres, a casa pode desabar. O nosso marido é o pilar, nós somos a auxiliadora dele. Eu vejo que lá no início, quando nós voltamos para a comunidade, o Andrei estava quase desviado. E eu permaneci firme, morta espiritualmente. Ia lá numa outra igreja, mas eu estava lá. Eu falei, eu não posso desistir de Jesus. Ou você é aquela mulher que o marido fala, não vou, e tu tá bom, e ainda bem que ele falou que não vai. Irmãs do céu, vamos vigiar. Vamos vigiar, nós precisamos literalmente obedecer o que o Senhor Jesus está nos falando. Você como mãe, você tem se posicionado no seu lar com o seu filho, ou ele pinta e borda, faz o que ele quer?
dá manha para o filho, dá tudo o que quer, faz o que quer. Como você, como mãe, tem se posicionado? Eu não batia, mas assim, o meu olhar já deixava as meninas bem quietinhas. Não sei, é o meu jeito, cada um tem uma maneira de criar o seu filho, mas prestem atenção como vocês estão criando os seus filhos. Você tem protegido o seu filho? Ou você tem deixado à la vontade? Como está a criação, você como esposa, como mãe? Agora é o momento da mãe refletir. Mãe, às vezes você está colhendo algo que você plantou lá atrás. Você plantou o que na criação do seu filho? Ou tem plantado o quê? Aí hoje você está colhendo algo desagradável. Por quê? Porque você não soube se posicionar. Então é algo muito sério, irmãos. A família constituída na presença do Senhor. Não cabe só o filho obedecer. Mas sim cabe o pai e a mãe orientá-los da melhor maneira possível. E ser exemplo também. E o marido, você é a cabeça do lar. Você tem se deixado levar para as coisas do mundo? Você tem deixado se levar pelo cansaço, pelos teus achismos, e não tem sido um servo do Senhor, um cabeça do teu lar? Irmãos, cabeça do lar não é simplesmente levar comida à sua família. Cabeça do lar é muito mais do que isso. Cabeça do lar é você sim manter o seu lar, mas ser exemplo, ser pulso firme. Chamar os filhos para orar, ser determinado. Como que você quer que o seu filho seja bênção se você não é um cabeça bênção? Como que nós queremos ter uma família abençoada se eu literalmente não educo os meus filhos? Eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom marido. Irmãos, quem sabe tem áreas que você esteja imaginando agora, que você está aqui na ponta da linha ainda, irmãos. Jesus está lá distante da obediência. Eu leio a palavra, eu venho na terça, eu venho na sexta. Irmãos, Deus tem falado comigo. Eu venho na terça, eu venho na sexta, eu venho no domingo. Eu vou na cela, está sempre presente. Mas obedecer o que está escrito, está difícil. Está difícil obedecer. O evangelho ele é simples, único, obedeça e fim. Disponibilidade em deixar o Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida. É Ele quem te capacita, te orienta, te instrui. É Ele quem faz todas as coisas. Por que você ainda está teimando com o que não agrada ao Senhor? Por que você ainda não está disponível pela vontade do Senhor? Aquilo que o Senhor deseja para você, quem sabe ela para você está vivendo há muitos anos. E eu mesma crio barreiras. Eu vou criando barreiras até chegar na obediência. Passa ano, entra ano e o crente continua ali do mesmo jeito. Mesmo jeito. Não muda, não cresce, fica teimoso, fica bicudo, fica mirrento, fica mimizento, fica tudo. Irmãos, nós precisamos ser pais educados, pais que dão exemplo aos nossos filhos. Para quê? Para que os filhos cresçam sarados. Deixa eu te perguntar, você está criando filho doente ou sarado? Coloca no seu coração, eu preciso criar filhos sarados, curados. Se você for um pai ou uma mãe que não é curado, os seus filhos também não vão ser curados. É algo seríssimo. Se você é um crente desleixado com a obra do Senhor, os seus filhos vão ser desleixados. Se você é um crente que não tem compromisso com o horário, em chegar certo, o seu filho também vai ser assim. Irmãos, eles trilham o que nós andamos. A família precisa se despertar. O primeiro ministério começa dentro do nosso lar. Começa lá dentro. Se eu não tiver paciência com os meus filhos, com o meu marido, vira uma guerra e eu venho aqui e quero pregar sobre amor, sobre paciência, sendo que nem dentro de casa eu tenho, não tem como. Precisamos evoluir, porque assim agrada o Senhor. Evolução, cura, transformação, libertação de Jesus. Aonde que eu estou nessa linha única que é trilhar debaixo da sua vontade?
Que nessa manhã você possa dizer: Jesus, aonde eu estou nessa linha, Senhor? O Senhor Jesus diz: a porta é estreita. E o caminho do mundo lá é largo. Irmãos, a porta estreita é obediência ao que nós estamos aprendendo. Estamos cansados de saber disso. E por que não tem entrado no meu coração e no seu coração o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui, irmãos, que precisamos obedecer à palavra do Senhor. E eu leio a Bíblia todos os dias. E será que ao ler a palavra do Senhor eu estou colocando em prática o que eu estou lendo? Às vezes não é a quantidade e a leitura o suficiente. Às vezes o Senhor Jesus quer que você possa ler até um capítulo, mas que você viva aquele capítulo. Não adianta eu folhear uma Bíblia inteira e dizer: eu li a Bíblia inteira o ano todo. E o que a Fabiana está fazendo? O viver na presença do Senhor é obedecer o que Ele deixou escrito para mim e para você. Eu sei que eu tenho muitas áreas da minha vida que eu tenho que começar a derrubar as barreiras, a romper isso, a chegar até ao Senhor Jesus, a proximidade, a intimidade com o Senhor. Porque o todo para Deus não conta. O Senhor quer um todo em áreas separadas. Quem sabe eu estou na ponta da linha na área financeira, não consigo ser dizimista, ofertante, fiel. Eu estou aqui ainda na ponta, irmãos. Eu não estou lá onde a palavra de Deus está dizendo para eu obedecer. Quem sabe é na área financeira. Quem sabe é na área de ser um bom marido. Você se converteu, faz 10 anos que você está dentro da igreja, mas você continua um marido desobediente. Quem sabe é você, esposa, não dá um bom exemplo, está aqui ainda nessa ponta, aonde o Senhor Jesus tem te chamado lá, para te mostrar grandes coisas que Ele quer fazer sobre a sua vida e sobre a sua casa. Muitas vezes, irmãos, nós pecamos nos pequenos detalhes. E nos pequenos detalhes é os tropeços de todos os dias vividos. Se eu tenho vivido de uma forma desleixada na presença do Senhor, eu estou pecando. Eu estou falhando com o Senhor Jesus. E aí, de repente, eu quero que o Senhor Jesus me abençoe, Jesus. Ei, Jesus tem todas as bênçãos do mundo para você. Ele diz que nós iremos comer o melhor dessa terra. Sim, nós vamos comer o melhor dessa terra. Quando eu obedecer a Ele. Quando eu estiver disponível à vontade dEle. E Paulo me impressiona com a história dele. Porque Paulo teve uma entrega maravilhosa, uma entrega verdadeira. E eu falo assim: Jesus, qual a diferença? Eu sei que nós não vamos ser igual a Paulo, né? Vamos ser imitadores de Cristo. Quem sabe que ele ouviu a história de Jesus. Ele viu a história, não, ele ouviu a voz de Jesus. Quem sabe ouvindo a voz de Jesus, aquilo impactou tanto o coração dele, que ele não teve saída para ele. Irmãos, quem sabe você está buscando algo que não é para ti. Por isso que você não tem ouvido a voz do Senhor. Quem sabe você está teimando em algo que não é para você. Eu não sei, irmãos, o que Deus tem para a minha vida. A gente tem que estar disponível e sensível e ouvir e obedecer. 3 coisas: sensibilidade, obediência e prática. Eu preciso praticar o que o Espírito Santo me orienta. Se Ele está falando que o que você está fazendo é pecado, você tem que literalmente jogar fora esse pecado. Se o Espírito Santo está te orientando que você precisa mudar a sua postura dentro do seu lar, como família, como eu, esposa, como meu marido, os meus filhos, vocês precisam mudar. Não permaneça no erro, porque senão você não vai crescer. Você vai ficar uma criança dentro da igreja, sempre querendo leitinho.
aonde já era para estar comendo arroz e feijão há muitos anos. Mas você não quer. Você prefere ser acomodado. Você prefere não ter compromisso. Você prefere não ter responsabilidade. Você prefere viver um evangelho entre e sai. Eu vou na igreja quando eu quero, eu faço o que eu quero. Irmãos, não é assim que funciona com o Senhor Jesus. Ele tem uma responsabilidade conosco. Mas cabe a minha vida, a minha família, a minha parte, me responsabilizar com Ele também. O milagre chega quando eu literalmente estou disponível a receber o que Deus tem para mim. Com um coração limpo, transparente. Com um amor literalmente dizendo assim, Jesus, eu amo o Senhor e eu preciso estar na sua casa te obedecendo, fazendo a sua vontade. Eu preciso ser a melhor esposa no meu lar, eu preciso ser o melhor marido, eu preciso ser a melhor mãe no meu lar, eu preciso ser o melhor pai no meu lar. Porque nessa manhã o Senhor Jesus não está exortando filho, Ele está exortando pai e mãe nessa manhã. Ele está exortando você que muitas vezes faz a vontade dos seus filhos e depois vem as consequências. Não tem idade para pegar uma varinha e passar nas perninhas, no bumbum. Exortar com amor, lógico, mas se faz necessário. Irmãos, eu abri algo aqui da minha vida que eu deixei de bater nos meus filhos e lá na frente eu paguei algumas consequências. Eu devia ter passado uma vara. Quem sabe teria sido diferente. Mas o Senhor está me usando nessa manhã para dizer para você, há tempo para todas as coisas. Por mais que está grande, está desobediente, começa a se colocar em posicionamento, em dizer, Jesus, me ajuda. Me ajuda a melhorar. Você quer que o teu filho vá para o inferno? Não, né? Acredito que não. Eu luto de unhas e dentes para que os meus filhos conheçam a presença do Espírito Santo de Deus, para que eles se movem na vontade do Senhor Jesus, para que eles possam estar servindo o Senhor Jesus, ganhando almas. E eu profetizo, e eu oro, e eu declaro, mulheres, vocês têm um poder maravilhoso. Algo que eu faço e eu amo fazer, é declarar a presença do Senhor dentro do meu lar. É declarar sobre os meus filhos bênção sobre a vida deles. Que eles sejam usados pelo Espírito Santo de Deus. Mulher, em vez de você ficar falando dos outros, falando mal do marido, começa a determinar e se posicionar dentro do seu lar. Eu declaro que esse lar é de Jesus. Eu declaro que esse lar, o Senhor vai estar aqui presente todos os dias. Eu declaro que os meus filhos serão bênçãos sobre essa terra. Eu não aceito que eles se desviem. Eu não aceito, Jesus. Nós temos essa autoridade como auxiliadora do seu marido. Essa é a autoridade, declaração, determinação. Só assim nós vamos ver os nossos filhos no céu, ser lá na glória, irmãos. Nós precisamos determinar na nossa vida o que nós vamos, como vamos educar os nossos filhos. Então isso é muito sério. Que você possa entender nessa manhã. Jéssica, vê para mim a última. Ali é Mateus, né, o destino final. Servir a Deus não é o caminho mais largo ou fácil, mas é o único que leva à vida. Servir a Deus é viver o que Ele determinou para nós. Você está disposto a viver o que o Jesus determinou para você? Quem sabe você não tem provado ainda nada do que Ele tem preparado para você. Será que você tem provado o que Ele determinou para a sua vida? Irmãos, é de nós refletirmos. Nós estamos chegando nos últimos dias. Os últimos dias nessa terra. E Ele está voltando. E será que eu vivi a vontade dEle para a minha família, para o meu lar, para a minha vida? Não há mais tempo a ser perdido. Amém? Agradeço a oportunidade.